Romanos 12, 1 a 2. Eu sei que você vai aprender hoje pode levar algum tempo para você pôr em prática, eu sei disso. Demorou para mim também. Mas eu gostaria que a sua luta fosse antiga e que hoje ela acabasse. Não perca o tempo de vida que eu e outros perderam lutando contra a verdade desse texto. Faça diferente. Atenda aos rogos do apóstolo Paulo. Vamos ler como ele roga? Capítulo 12, versos 1 e 2 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parabéns, eu queria começar dizendo, de verdade. Parabéns a todos nós, pela graça de Deus, nós chegamos até aqui. Poderíamos até dizer, como já foi dito no Antigo Testamento, que até aqui nos ajudou o Senhor. Terminamos a primeira parte da Epístola de Paulo aos Romanos. Acabou a parte teórica, doutrinal, os ensinos. Chegamos à parte prática. Parabéns! Até aqui nós chegamos. Mas isso não é tudo. Às vezes a gente fica empolgado com o nosso progresso, e eu não estou falando da pessoa que pulou do 20º andar e lá por volta do 8º alguém perguntou como é que estava indo e ele disse que até ali estava tudo bem. Não, eu não estou falando do declínio, eu estou falando do avanço. Tem coisa boa acontecendo. E louvado seja Deus, olha o tanto de coisas que nós aprendemos, fomos corrigidos em nossos pensamentos a respeito da salvação, louvado seja Deus por isso, e até aqui nós chegamos, mas, seja dita a verdade, tudo isso era só o começo. A vida cristã realmente começa com a justificação, não nego. Crer em Cristo, ser liberto do pecado e perdoado de sua condenação é maravilhoso. Mas isso não é tudo. Assim como nascer não é tudo. Precisamos crescer, amadurecer, viver a vida que Deus nos dá. Tem igreja, aquela fundada pelos gêmeos, tô brincando, eles não são gêmeos, acho que não são nem parentes. O Watchman Nee e o Witness Lee, que diz que tudo que você precisa é nascer de novo. Eles se veem como doulas de Jesus. Parem os filhos, mas quem cria é outro. Na igreja deles, o foco é nasceu de novo, obrigado, próximo. Será que é tudo isso que Deus quer de nós? Sem sombra de dúvidas que a resposta é não. Não. Os reformadores, inclusive, viram nas estruturas com que Paulo estrutura as próprias cartas, não é diferente na carta de Paulo aos Romanos, que justificação vem antes de santificação. E eu lhes digo que é bem possível que esse seja o seu caso. Eu digo assim, de maneira até um tanto quanto educada, porque mais pessoas ouvem e tentando ser bem genérico aqui, mas eu lhes conheço bem, então, vista a carapuz. É bem possível que esse seja o seu caso. Você é salvo, mas não é santo. Você é justificado. Você já está em paz com Deus. Mas é quando se é santificado que se vive em paz. E se hoje há crentes atormentados, é porque eles são só crentes. Eu gostaria muito que nesta igreja não houvessem pessoas atormentadas. Quando o alvo é ser piedoso e santo, se vive em paz. E não apenas temos paz com Deus. E eu entendo a sensação de ser salvo,
mas não ser santo. O peso. Mas espera lá, Jesus não tirou todo o peso? A gente é tão preguiçoso que a gente esquece que o peso foi tirado, mas Deus nunca disse para a gente deixar de andar. Deus abriu o mar, mas não pegou o povo no colo e disse, tá aqui, querido. Eu me lembro de quando eu era criança e que a igreja que eu frequentava adorava testemunhos impactantes de missionários mirabolantes. Ouvi de tudo. Me lembro de um missionário que disse que estava sendo perseguido por uma tribo de canibais. É claro, né? Tem que ser de canibal sempre. E aí ele chegou na beira de um rio e falou, agora já era, vou ajoelhar, vou orar, porque não tem pra onde correr. Eles vão me pegar e vão me matar. E ele ajoelhou e começou a se despedir da vida diante de Deus, e quando ele abriu os olhos, ele estava do outro lado do rio, e os indígenas ficaram com raiva, porque eles parece que não gostavam de tomar banho, porque não resolveram atravessar o rio para matar o missionário, que é muito bom quando você tem índios feitos de açúcar, que não pode entrar na água, senão dissolve. Então, ele foi transportado em oração para o outro lado. Eu gostava desses exemplos mirabolantes, né? Eu lia na Bíblia um trem diferente. Eu lia na Bíblia que Deus falou assim, diga ao povo que marche. Eu tinha na Bíblia um outro exemplo, leva teu filho lá para o Moriá e emola ele. Eu tenho na Bíblia outros exemplos. Eu falava, mas Deus não faz essas coisas na Bíblia. Isso que é a Bíblia, hein? Que tipo tem fogo vindo do céu. Como é que essas coisas se explicavam? E aí tem o meu próprio exemplo. Eu me lembro que é recente. Eu sei que falar de doutorado é uma coisa muito distante de todos nós, não é tão comum, mas eu me lembro da minha sensação. E eu compartilho com vocês porque quando a gente vira doutor, a gente fica tão lá em cima no topo que dá a impressão de que a gente não é mais ser humano e que os mortais que não estudaram como nós, né, doutora? E eu me lembro da sensação horrível que foi subir a montanha do doutorado. A sensação que eu tinha era que nada era suficiente. Eu vou contar 2 momentos dessa história. O primeiro deles que deveria ter levado entre 3 e 6 meses e levou 10. Cheguei lá, apresentei a proposta de pesquisa, passei. Quando cheguei lá, mudei, fui com a família, vou todo pimpão, dia de estrear na universidade, senta. Então, a gente resolveu que a sua pesquisa não pode ser feita. Por quê? Porque não tem como. Então, o que eu faço? Tudo de novo, do zero. Opa! Posso voltar para casa? Não posso. Já estou morando aqui. Eu pensei em orar como missionário, de um lado do oceano, ver se Deus me transportava para o meu continente de volta. Não funcionou. Fui fazer de novo. Tá aqui. Não, tudo ruim, muda tudo. Tá aqui, tudo ruim, muda tudo. Me senti como Israel diante de Deus. Lembro de ter dito isso à minha esposa. Abri em Miqueias e falei assim, está na Bíblia. Ele não se satisfaz com nada? Será que nem um rio inteiro feito de azeite satisfará esse orientador? O que ele quer? Não tem mais nada para dar? Quer que eu sangre no texto? Nada faz esse homem dizer que é bom. Aí um dia, já lá, eu falei, não tem mais nada para oferecer, já dei de tudo. Eu ofereci meu máximo. E fui cabisbaixo. Minha esposa perguntou, e aí, você acha que vai dar? Eu falei, eu tenho certeza que não. Fui cabisbaixo, já esperando ser reprovado pela 200ª vez. E apresentei o texto meio, sabe, quando estou aí. Aí fala logo o que está errado para eu voltar e refazer. E ele disse, parabéns, passou, houve tarde de manhã, projeto de pesquisa. Aí eu falei, passei? Passou. Passou? Ele falou, não, está só começando. Esse é o começo, agora você entrou. Falei, irmão, mas está quase no fim do ano já. Ele, então, agora você está começando. Eu falei, não é possível. Aí começa o segundo dia, e não foi tipo Deus assim, criou.
Eu entregava, estava errado, eu entregava, estava errado, eu entregava, estava errado. Eu me lembro da expressão que eu usei: não interessa quão alto eu suba na montanha, ele sempre me pede para subir mais alto. Eu nunca subi o suficiente, até o dia que eu cheguei no topo. E aí, quando eu cheguei no topo, ele disse: o que você está fazendo aqui? Voa, rapaz, voa. Mas eu não sei voar. Conhece a história, né? Eu sou fiote, eu não vou. E eu me lembro disso. Mas aí, naquele momento em que eu falava para minha esposa: não adianta, não tem nada que eu faça que seja o suficiente. Eu me lembro do meu ex-orientador e amigo atual chefe na igreja, que dizia que num curso a gente não adquire algo, a gente se torna alguém. Eu me lembro que quando ele me fez mestre, ele explicou na cerimônia que mestrado não é um diploma, mestrado é uma condição. A gente não entrega um diploma, a gente te faz mestre. Você se torna algo, alguém diferente. E eu entendi que eu deveria me tornar um doutor e não ter um doutorado. E ter uma diferença. Eu precisava ser outra pessoa. E como eu disse para o meu orientador no final, ele perguntou como é que foi a experiência. Eu falei: eu cheguei anfíbio, terminei voando, tive que criar asas no meio do caminho. Não interessava quanto era pedido, eu sempre tinha que fazer mais. Eu senti isso meio pesado, eu reconheço. Até que eu entendi. Eu estava tentando fazer com as minhas próprias forças. Ter que começar um texto, mas antes orar. Deus, chega, eu não dou conta. Foi lá que eu aprendi isso. E eu já começava na humildade depois de um tempo. Me lembro de estar numa dessas madrugadas conversando com alguém aqui no Brasil, que já não era mais madrugada, e ele perguntou já no último capítulo: e aí? Você acha que dessa vez você vai passar de primeira? Ele falou: meu irmão, tem uma hora que a gente já sabe que não presta. Nessa hora que a gente já olha e fala: o texto não tá bom. Porque quando eu cheguei, eu olhava para o meu texto e eu dizia: isso aqui precisa ser colocado numa placa. Hein? Eu olhava como um pai olha para um filho e fala: não é possível que isso aqui saiu de dentro de mim. Porque eu olhava para o meu texto como eu olhava para minhas filhas. Porque eu fico imaginando como é que Marcela ficava olhando para aquelas crianças. Saiu de dentro de mim, coisa linda, maravilhosa, coisa linda. Tem dente, mas é tão lindo. E eu olhava para o meu texto e falava: coisa linda. No último texto, eu já olhava e falava assim: tá uma porcaria, precisa melhorar. Sei até onde? Isso aqui não passaria no meu crivo. Aí você entrega e ele dizia assim: parabéns, é isso aí. Porque já não era mais com a força da carne. Eu estou contando isso para vocês porque vai parecer que, ao dizer que tudo isso que você viu, 11 capítulos, eu sei que foi uma jornada tranquila e que Romanos não foi pesado e que não foi aquela coisa toda de dificuldade, só que não. E chega aqui e você fala: ok, tudo isso é para que, a partir de agora, você entenda por que você tem que viver de outra forma e que tudo isso é só o começo. Que do capítulo 1 ao capítulo 11, parabéns, você concluiu, mas esse era só o projeto de pesquisa? E que você não chegou tão longe como você imaginou? Que você não é o suprassumo maravilhoso, o fantástico, o crente, o piedoso, aquele de quem Deus se agrada porque você virou calvinista e entendeu a doutrina da eleição? Sabe que você sabe bater em arminiano? Devia ter aprendido a apanhar, porque o servo é sofredor. Aí você tem um rogo-vos, pois. E a maioria dos estudiosos defende que o pois de Romanos 12 pretende seguir o desenrolar de todo o argumento do apóstolo Paulo desde o capítulo 1, porque o que está presumido aqui é o evangelho e não o capítulo anterior. No início de Romanos 12,
Paulo faz uma clara transição entre a parte doutrinal para uma parte aplicativa, ou seja, o que ele vai aplicar agora é tudo o que ele falou, e não as últimas palavras que ele disse. Tudo o que Paulo expôs ao longo da sessão doutrinal da epístola, capítulos 1 a 11, apontava para o topo, as misericórdias de Deus. E nós chegamos lá. Quando a gente chega nas misericórdias de Deus, verso 32 do capítulo 11, ou seja, Paulo está construindo um argumento que culmina, que chega ao cume porque Deus a todos encerrou na desobediência para que ele use de misericórdia para com todos. Chegamos ao topo e nós glorificamos, fizemos festa, tinha bandeirola lá no topo. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que bom. E agora, vamos descer? Voa, rapaz. Voa. Acabou? Não. Tem como ir mais alto? A gente não consegue respirar aqui. Sim, porque Deus demanda que você se torne outra coisa. Você era apenas justificado. Agora Deus quer que você seja santo. Voa. Não é à toa que o pessoal fala que a gente voa nas asas do Espírito. Você vai precisar do Espírito Santo para viver o que você vai ver agora. E a parte boa é saber que você já o tem. Deus não exige nada que Ele já não tenha dado antes. A minha pergunta, então, já que tudo culmina nessa expressão de misericórdia, se essa é a parte prática, e Deus quer que eu viva uma vida diferente, a pergunta é: qual é a vida de quem entendeu as misericórdias de Deus? Ele já expôs, tirou todas as nossas dúvidas. Nós não temos mais para onde correr. Até glorificamos. Quer dizer que você entendeu. Qual é a vida de alguém que entendeu as misericórdias de Deus? Como é que é? Descreve para mim aí. E aí Paulo vai fazer essa descrição, mas eu vou deixar a primeira palavra de fora porque ela vai fazer sentido no final. A primeira coisa que a gente percebe é que a vida de alguém que entendeu as misericórdias de Deus, mencionadas neste primeiro versículo, pelas misericórdias de Deus, essas que foram explicadas, o Evangelho é a manifestação, a expressão da misericórdia de Deus. Para nós, misericórdia significa ter o coração no miserável. Você é o miserável em quem Deus pôs o próprio coração. Deus colocou você no coração dele e o fez habitar nele, e o oposto também é verdade, pois ele se fez habitar em nós. Se nós habitamos em Deus, não esqueça que pelo Espírito Santo, Deus habita em nossos corações. Isso é misericórdia, pôr o coração na miséria. O Evangelho revela as misericórdias de Deus. Como é que agora a gente vive? Deus está revelado. Como é que eu faço? A primeira coisa que eu percebo é que a vida de quem entendeu essas misericórdias é uma vida de sacrifício racional. E eu preciso explicar isso. Mas é isso aí, sacrifício racional. Ele roga que apresentemos, como vocês bem perceberam, tivemos vários imperativos durante o culto, durante a liturgia, nos textos que lemos. A essa altura você já sabe conjugar o verbo apresentar no imperativo. Apresenteis vós. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aí é a palavra corpo. Depois sacrifício, e por aí vai. Nesse capítulo, Paulo nos pede, por causa de Deus, que nós vivamos de modo digno dos benefícios que foram concedidos a nós. É isso.
É isso. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e éramos, por natureza, inimigos e absolutamente incapazes de nos levantar e nos curar, por sua pura misericórdia, Ele nos justificou em Cristo Jesus. Para cumprir isso, seu próprio Filho unigênito, muito amado Filho de Deus, foi enviado por nós, para nós, em nosso lugar, sofreu, foi entregue à morte, a mais humilhante morte possível, a morte por asfixia na cruz, fez isso por nós, isso é o Evangelho. E a sua bondade para conosco é tão imensa, tão grande, que antes que ele lançasse os fundamentos do mundo, ele nos escolheu nele, em Cristo Jesus, e nos predestinou para a eterna alegria. Por meio desses excelentes benefícios concedidos por Deus, nós somos despertados para viver de modo digno e apropriado. Você não foi salvo para viver do jeito como você quer. Tem jeito certo de viver. Você não tem liberdade para fazer certas escolhas. Você não tem liberdade. Você sai de escravo do pecado para servo de Deus. Você não faz o que você quer da sua vida. Assim como Isaac não escolheu ser o sacrifício, assim como o cordeiro não pede, manda outro. Você é o sacrifício vivo. Você é a oferta que Deus exige. E Ele pede que você comece apresentando o seu corpo. Calma. Se você for um literalista, você vai achar que tem mesmo é que subir de joelhos, escadaria, ajoelhar no mi, não é isso? Sofrer, chicotear as próprias costas, quem sabe quebrar pedacinhos de vidro e colocar dentro do sapato para eles irem mastigando a sola do seu pé, como acontece em alguns lugares para algumas pessoas. Esse Deus aí é sádico, o nosso não pede isso. Ah, mas ele pedia no Antigo Testamento, é? Eu acho que você não entendeu o Antigo Testamento, hein? Nunca teve maldade, nunca teve sadismo. Você tem que ler mais a Bíblia. Mas o que é apresentar o corpo? Vamos falar de nós aqui. A gente vai mencionar os rituais do Antigo Testamento, mas en passant. O que é que Paulo está pedindo aqui? Desculpa a expressão, talvez você não conheça, eu mesmo já aprendi semana passada, mas está na hora de revelar. Isso aí é uma sinédoque. Olha, quem está fazendo português é uma beleza. Isso é uma sinédoque. O pessoal de letras está aí se divertindo, né? Opa, agora entendi, agora está claro. Uma sinédoque é quando você toma o todo pela parte. Quando a gente se refere a toda a Santa Ceia como partir do pão, a gente está se referindo ao todo pela parte. Como você se refere a uma casa, dizendo, eu preciso de um teto. Percebe? Você pega um pedaço para se referir ao todo. Quando você diz assim, eu preciso ganhar o meu pão, você está se referindo ao seu salário, que compra muito mais do que pão. Paulo está se referindo à sua vida. Aliás, se fosse em nossos dias e em nossa cultura, Paulo teria dito que você deveria de corpo e alma apresentar esse sacrifício. Ou seja, inteiramente. E como? O nosso coração e suas afeições, movimentos e ações finalizam no corpo. Isso aqui não é só antropologia, não. É tudo, é vida. Tudo que você sente finaliza no corpo. Já reparou que você fica ansioso na alma, mas quem treme é o corpo? Que você fica com medo na alma, mas a pupila que dilata é o do corpo? Você já reparou que o corpo finaliza os sentimentos do coração, as afeições do coração? Aí aqui é um show, né? Nessas horas os psicólogos pulam, olha, eu já aprendi isso aí com outro nome, hein? Isso aí eu conheço. Descobriram que a roda é redonda, que bom, não é?
E como então o nosso coração finaliza no nosso corpo através de atos de comportamento, assim Paulo quer ver em nossas atitudes o reflexo de nosso coração transformado. Isso. Seu coração foi transformado? Que bom, está justificado, joia. Comportamento santo. Sim, eu poderia ter batido mais forte na liturgia e pego, que aí não tem argumento, então deixei para o sermão. Mas poderia ter pego a carta de Tiago, dizendo, mostra-me a sua fé sem obras e eu com obras esfrego na sua cara a minha fé. Porque fé sem obras é morta. Mas é isso que Paulo está dizendo aqui, de uma maneira mais elegante, mais polida, mais longa. Mas ele está chegando aqui nessa parte que ele diz assim, então, gente, agora está na hora de pôr em prática. Que bom que vocês entenderam, mas Paulo quer ver em nossas atitudes o reflexo de um coração transformado. Como eu sei que Deus mudou o seu ser? É porque eu canto um sambinha. Não. Então não é só louvar? Não. Tem que louvar. Mas isso é o capítulo anterior. Já louvamos. Agora, põe em prática. Põe para rodar. Como dizia um presbítero que eu fui pastor, a gente tem que, uma hora, usar essa faca, que a gente só fica molando, fica molando, fica molando. O fio tá ótimo. Vai chegar uma hora que a faca vai acabar e a gente nunca usou essa faca aí. E eu falei, então, meu irmão, sabe onde a gente usa essa faca? Ele onde? Lá fora. Lá na vida. Não é aqui dentro, não. É igual congresso de evangelização, em todo mundo que vai é crente. Aí o pregador quer pregar o evangelho para os caras que estão lá no congresso de evangelização. E o pior, tem gente que aceita ver Jesus ali. Porque bom, né? Já aceitou, já virou missionário, já vai. Eu tenho um negócio com isso. Não é a hora de você pregar o evangelho. Vem aqui na frente quem aceitou o evangelho. Será que ele vai dar alguma coisa para a gente distribuir? Não, era Jesus mesmo. Não, gente. Sabe onde que a gente vai viver o que a gente está ouvindo aqui? É nos nossos relacionamentos. É fora do ambiente onde está todo mundo arrumado, preparado, estimulado, até emocionado pelo culto. É na vida, no dia a dia. Isso que você está lendo aqui começa a partir das 13 horas de hoje. Ou seja, acabando o culto. Tá valendo! Vamos ver quanto tempo a gente leva para pôr isso em prática. E isso acontece, diz o apóstolo Paulo, na forma de um sacrifício vivo. Está vendo aí? É como se Paulo estivesse aplicando as regras e os requisitos para os animais escolhidos para os sacrifícios do Antigo Testamento. Só que aplica a nós. Nada diferente do que você já ouviu em Daniel. Lembra quando Daniel comparou a gente com os utensílios do templo? E a gente ficou todo, né? Os utensílios do templo eram santos. Lembra? E ele disse, assim como os utensílios vão... Se Deus está preocupado com a caneca de ouro, desculpa avacalhar, mas é para você entender. Se Deus está preocupado com a caneca de ouro voltar para o templo, não está preocupado conosco? Só que aqueles utensílios eram santos, não se podia usar para mais nada a não ser para Deus. Adivinha quem é o sacrifício santo? Agora, você. Só que tem uma diferença, meus caros, e essa é a diferença pela qual a gente não vai se lanhar as costas, não vai morder a própria coxa, não vai cortar o pé, não vai chicotear as costas, não vai ajoelhar no milho. Porque Paulo diz que o sacrifício é vivo, santo e agradável. E essa é a grande diferença. Enquanto no Antigo Testamento o animal para sacrifício tinha que ser morto antes de ser oferecido, o forte contraste que Paulo traça aqui, porque ele está sendo visto à luz do Evangelho, é que alguém já morreu em nosso lugar. O sacrifício não tem mais morte. Essa é a razão pela qual a Santa Ceia não tem mais sangue. Já acabou, toda a morte que devia acontecer, já aconteceu. O sacrifício agora é vivo.
Deus não quer que você se mate, nem aos pouquinhos. Porque agora o Espírito dele te vivifica aos montinhos. E esse é o contraste. Devemos oferecer a nós mesmos como sacrifício vivo o que nos lembra Cristo Jesus, que não deu de si, deu a si mesmo. Ele se entregou. Ele não disse, está aqui a salvação, quem quiser vem pegar. Salvação para você, salvação para você, salvação para você. Pode levar, é de graça. Deus abençoe. Não. Ele disse assim, vem cá, vem pegar a salvação, cadê? Eu estou aqui. E essa é a razão pela qual, quando a gente celebra a ceia, a gente não come o pão que Jesus deu, a gente come o corpo dele. A gente come o pão que se deu, o pão que vem do céu. Essa é a razão pela qual a gente toma o vinho, porque ele não disse assim, toma aqui um vinho que eu busquei lá do Jerusalém, que eu fui lá em Israel buscar esse vinho para vocês. Eles já estavam, lá. Não tinha nem graça de Jesus vender água do Jordão. Ele falou, não, meu amigo, eu não dou água do Jordão. Eu sou a água da vida. Quem bebe de mim jamais terá sede de novo. Percebe a diferença? Deus não quer algo que você possa dar. Deus quer você. Quem vai ser oferecido aqui? Meu dinheiro? Quer meu dízimo? Quanto quer o cheque? O que você quer, Deus, que eu faça? Deus não quer nada que você possa dar ou oferecer. Deus te quer. Ele quer você. Você, não o que você faz, nem o que você possa dar. Você, quem você é. Você é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que são os pré-requisitos para uma oferta ser recebida por Deus. Mas, pastor, eu não sou nada disso. É sim. É sim. Se a esta altura você não sabe que é um sacrifício agradável a Deus, você não é crente. Você não entendeu o que é justificação. Agora, Cristo lavou-nos por seu sangue, Deus olha para nós como olha para seu próprio Filho. Você é este sacrifício aí, está vivo, é santo e é agradável. Não precisa se tornar. Fiquei meio na dúvida se é isso mesmo. Tem 11 capítulos para você estudar. A essa altura você já sabe disso. Olha que coisa boa. Paulo não está dizendo para você ser. Não é um parâmetro. Paulo está dizendo que você é. Ele não está pedindo para você ser vivo, ser santo e ser agradável. Ele está dizendo, você já é isso aí tudo. Se entrega. Deita quietinho no altar como sacrifício. Entendeu? Olha que figura linda. Faz igual Isaac, é isso que Paulo está dizendo. Vai quieto, deixa o pai amarrar. Deita calado e espera em Deus. Se oferece. Como? Ainda bem que Paulo disse como, né? Porque ele explicou que é o vosso culto racional. Ufa, eu já estava pensando que eu ia ter que obedecer um monte de coisa que eu não estava querendo. Tipo, resolver uns pecados aí. Não. Paulo não está falando de liturgia de culto nem de culto solene. Ele está falando de uma vida que reflete isso. E eu vou aqui, nesse ponto, seguir a interpretação do meu mestre reverendo Vadislau Gomes. Eu gosto dessa interpretação, mas eu fui estudar, obviamente, esse texto e eu me deparei com algumas outras pessoas lá da época da Reforma Protestante, os cabras bons, que dão subsídio para o pensamento do reverendo Vadislau. E acabou que me fez mais sentido. Olha aí para o texto. A palavra que Paulo vai usar aqui no grego é uma palavra que dá origem à nossa em português e não é razão, racional. Tem a ver, porque a palavra que ele usa aqui, que dá origem à palavra lógica, ela é tão originária que ela até soa bem parecido com a palavra em português, em grego. É a palavra logiken.
logiken, se você preferir. Mas o sentido no grego é bem diferente. E nesse ponto, é curioso ver como é que as pessoas partem do apóstolo Paulo, numa mal interpretação do apóstolo Paulo, para outros textos. Repare, João, o evangelista, ao escrever o seu evangelho, disse que no princípio era o verbo que estava com Deus e era Deus. E a palavra que ele usa lá é a palavra logos. Olha só que interessante. E a palavra logos significa palavra. Como é que fala palavra em grego? Logos. Olha que interessante. Então, no princípio era a palavra, no princípio era o logos, porque disse Deus e tudo existiu. Houve no passado próximo quem fizesse o caminho de levar o seu entendimento errado do que seja a palavra logos e a aplicação que Paulo faz de logiken, de lógica, para o Evangelho de João e interpretasse que a lógica é o princípio de tudo. Inclusive traduzindo João 1:1 como no princípio era a lógica era Deus, estava com Deus. Que a lógica é Deus, afirmando que Deus pensa em categorias aristotélicas. Isso, além de gerar um racionalismo tolo, é heresia, claro. Eu vou fazer o caminho que eu aprendi com o reverendo Vadislau. Eu vou começar com os evangelistas, pensar no que significa o que João diz lá, porque está claro como cristal que Jesus é a palavra encarnada, é o logos, não a lógica de Deus. Lógica é uma aplicação. Deixa eu explicar para vocês. Cristo é o Redentor. Nós somos redentivos. Eu não redimo ninguém. Eu aponto para o Redentor. Lógico é aquilo que aponta para logos. Não para lógica. Não para o raciocínio. Então, no caminho contrário, eu venho do Evangelho de João para a Epístola do Apóstolo Paulo. Se logos é a palavra, então é lógico que a palavra logiken não é racional. Reverendo Vadislau traduz assim, ó. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto palavral. Porque vem de logos, palavra. Logos palavral. Ou seja, conforme os reformadores recomendaram que nós fizéssemos, assentindo à redefinição de Paulo de racional. Ou seja, culto racional para o apóstolo Paulo é um culto realizado pela fé de acordo com a palavra de Deus. Tem até uma nota de rodapé no que eu acabei de dizer para vocês. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui não é que o nosso culto não pode ter emoções. O nosso culto tem que obedecer uma lógica formal e aristotélica. Que Deus quer que nós tenhamos vidas menos emocionais e Eu sou uma pessoa muito racional, pastor. Parabéns. Romanos 12 para você. Está errado. Deus não quer uma pessoa racional, porque existe um negócio chamado efeitos do pecado na mente, ou efeitos noéticos do pecado. Sua mente não presta. Você pensa errado. Você não só pensa coisa errada, você pensa errado. Então eu não posso confiar no seu culto lógico, no seu culto racional. O culto tem que ser mais racional, irmão. Está se emocionando por quê? Pode emocionar, não. Culto aqui, ó. Entendimento. Quando, na verdade, o sacrifício que Deus quer é o mesmo que ele pediu para Saul. Lembra? Saul, quando você entrar, mata todo mundo. Quando Samuel chega e fala, mas o que é isso aí? Tá, essa é a versão revista e corrompida, né? Essa é a versão da Record. Aí, você chega lá, o que é isso aí? E fala, eu deixei os bichos vivos aí, umas pessoinhas. É bom, né? Mão de obra boa. Uns cabritos velho bom aqui para servir para o seu Deus. Ele falou, o que Deus pede de ti? Obediência, meu querido, não sacrifício. Ele quer que você faça conforme a palavra dele. Ele mandou você matar. Ele matou todo mundo. Mas eu achei que era melhor. Deus também achou que é melhor, Saul. Sabe o que é? Que o reino se de ti. Não dá para ter um rei tão desobediente. Filho desobediente precisa apanhar.
E filho que não obedece não é filho. Deus rejeita. Deus quer só que a gente faça conforme a palavra dele. Como é que eu faço para apresentar-me santo, vivo e agradável a Deus? O que eu tenho que fazer? Nada. Você já é. Só obedece. Só obedece. Viva conforme. Faça da sua vida um culto, porque isso fecha o ciclo. Nos tornamos o sacrifício do Antigo Testamento, mas a morte não é mais o clima que nos cerca. Saímos vivos como saiu Isaac do culto, mesmo sendo nós o sacrifício. Você sabe o que é que você subir o monte sendo o sacrifício e voltar vivo? Isaac sabe, e cada um de nós também. Vocês não podem, não merecem sair vivos desse culto hoje. Se você pisou aqui e até agora está respirando, é porque Cristo morreu por vocês. Nenhum de nós pode estar aqui. Estamos pelas misericórdias de Deus e por elas eu rogo que vocês se entreguem como sacrifício e a gente vai sair daqui vivo. Que beleza! Que benção! E, tal como era no Antigo Testamento, o sacrifício só é aceitável a Deus quando é oferecido conforme a sua palavra, quando ele é oferecido conforme a sua santa lei, quando ele é oferecido conforme a sua vontade. Ouvi tarde de manhã o primeiro ponto. Essa é a primeira característica de quem vive depois de entender as misericórdias de Deus. E, verso 2, rogo-vos que apresenteis e rogo-vos que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é a vida de alguém que entendeu a misericórdia de Deus? É um sacrifício racional. Agora você já sabe o que significa a palavra racional, já dá para mudar, né? É um sacrifício palavral. É um sacrifício de obediência à palavra. A segunda forma de viver conforme o entendimento da misericórdia de Deus é como um contraste entre este século e uma mente renovada. Você é um contraste ambulante, porque você vai contrastar com a mente do presente século. Nesse ponto, o que eu peguei de comentarista comparando o cristão com os Amish, não é isso? Eles não gostam de andar de carro, anda de carroça. Tudo que o mundo faz, eles fazem o oposto. Eles entenderam que é assim, é um contraste, não é? Mas vamos entender esse texto para vocês não saírem daqui achando que é para ficar inventando moda, não é? Paulo está estabelecendo um contraste, inclusive usando duas palavras bastante correlatas no grego, que é a palavra conformar e transformar. De um lado você tem alguém que se conforma, do outro lado você tem alguém que se transforma. Aí você fala assim, mas eu não posso me transformar, isso é obra do Espírito Santo, é piedade, né? A pessoa devia morar em Corinto. Eu não consigo, a transformação operada por Deus, estou esperando Deus me transformar, Senhor, transforma meu coração. Não é isso? Isso é oração pecaminosa, oração que tenta Deus. Olha o texto, é uma ordem para quem? Para você. E o Espírito Santo não é mencionado, é pressuposto. Não é para o Espírito Santo te transformar, é para você, transformai-vos. Mas eu me transformo? Igual Power Ranger de Jesus? Mas como é que faz isso? Preste atenção. Se conformar é aceitar a forma, tomar a forma. É se amoldar, é entrar no molde. O mundo é uma forminha. Tem crente que é gelatina. Não aquela que está pronta. Aquela líquida que vai entrar na forminha. Tem crente que é massa nova e é por isso que os novatos, os neófitos, precisam muito do contato constante com crentes maduros, porque eles são massa,
mas ainda não tem forma. Nós não, nós crente velho, tudo pão velho. Está tão duro que já não perde mais a forma, nem batendo. Deus tem que dar, né? Não é isso? Você anota aí, categoria, crente pão velho. O que eu sou? Eu sou crente pão velho, pastor. Não quer dizer que você não muda. Ah, já estou muito velho para mudar. Não, crente pão velho muda. Se a gente molhar, esquentar e bater, eu gosto de tríades. Decorou? Pão velho, irmão. Você não sabe que você só compra um pão fresquinho. Mas quem já precisou comer pão velho sabe que molhando, esquentando e batendo, desce que é uma beleza. Eu sou pão velho, vai ter que apanhar mais do que pão novo. Quando a gente é massa, a gente precisa de forma. E quando a gente é velho, a gente se deforma. Deus quer que a gente se transforme. Conformar é proibido. E parece que estamos totalmente invertidos aqui, como cristianismo no século XXI, fazendo o oposto do que lemos aqui. Hoje parece não haver diferença perceptível entre cristãos professos, nascidos de novo, e as pessoas do mundo quando se trata de questões cruciais: divórcio, aborto, imoralidade sexual. Observamos o que o mundo está fazendo e queremos a sua aprovação tentando imitar. Ah, eu me lembro. Vou ilustrar isso com a carinha da gente. Para não bater nos outros, vamos virar o martelo e bater na própria cabeça. Ah, eu me lembro daquela cena. Nossa mocidade estava se pentecostalizando. A gente era novo nesse negócio do avivamento. Muito presbiteriano. Presbiteriano, quando sai pela primeira vez no sol, derrete, porque a gente está muito frio. Então a gente chegou lá e aquela coisa, a programação era chamada de Exaltai. E até uma cara de que o fogo vai descer. E eu me lembro dos cantores mais escolados no pentequismo, tentando nos fazer mais à vontade com o fogo ardente. E aí ele dizia assim, levante sua mão, diga que você... Ah, e o que eu vi de gente que presbiteriano quando vai levantar, né? E eu olhava para aquilo, e eu me lembro que na época eu já estava na doce companhia de minha esposa, mas não nessa condição, e eu me lembro de ter virado para ela e falar assim, a gente é tão ruim, mas tão ruim, que a gente não dá conta de levantar a mão. A gente quer ser penteca. Meu, já pecou. Que fez? Levanta o raio da mão. Não, a gente... Não, já deve estar errado. Erra bonito. Erra para você se disciplinar todinho, não sobrar a parte fora. Mas não, a pessoa levanta a sua mão e a pessoa pôs a mão no coração, está sentindo, o fogo vem e a pessoa... O presbiteriano não sabe ser pentecostal. Não tenta. Esses dias eu fui brincar com um amigo que veio da Assembleia e eu imitei a voz de um assembleiano, ele pôs a mão no meu ombro e falou, pastor, o senhor nasceu na IPB, né? Eu falei, nasci, por quê? Ele falou, porque não ficou bom, não. O senhor não sabe imitar pentecostal, não. Falta. Eu falei, falta. Que bom. Falta. Eu fico chateado, mas eu acho que a gente não é nada, né? Se Deus ficasse chateado conosco, Deus tirou a gente das trevas, a gente está pedindo a aprovação das trevas. Será que eu estou fazendo direitinho se eu fizer assim? 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 Como é que é? Ensina para mim, mundo, como é que adora a Deus. E eu diria mais. Eu diria que a maneira como nós nos vestimos, que deveria de ser diferente, é tão sensual como as filhas dos homens ou os filhos das trevas. A maneira como nós falamos é igual, as mesmas gírias, a mesma filosofia, a mesma cosmovisão. Nossas práticas, que vão desde igreja parecendo boate, até vidas parecendo perdidas. Não somos diferentes. Isso é péssimo. Porque quem está nas trevas não vê diferença dos filhos da luz. Parece que esquecemos que conformar é o oposto de transformar.
Paulo está falando que não devemos imitar os modos e práticas vãs e malignas do mundo, pois o que é considerado grande no mundo é abominação perante Deus. Porque tem uma técnica, tem um estudioso, tem uma perspectiva psicológica, neurológica, antropológica, sociológica, que diz que é melhor pintar de preto, diminuir a luz, emocionar, sentar no chão, diz que é melhor fazer assim. Tudo o que o mundo valoriza, Deus despreza. Porque Deus não liga a mínima para os caminhos de Satanás, porque são caminhos de morte. Ou como diz Provérbios, ao final é caminho de morte. Os caminhos de Deus são outros. O caminho de Deus é outro. O caminho é Cristo. Vivemos na esfera do mundo, mas não vivemos de acordo com os preceitos e princípios dessa era passageira. Repare que Paulo não diz mundo, mas ele diz século. Olha aí. É uma palavra específica. Não vos conformeis com este século. Ele não está falando que não é para você ser do mundo. Paulo, nem Jesus, nem em algum lugar da Bíblia está dizendo seja esquisito, seja estranho. Não. Aí você já acha esquisito, você é crente? Não, você só é esquisito mesmo. Nossa, mas você não faz isso, você é esquisito? Não, sou crente, está errado. Deus não quer que você seja esquisito. Deus quer que você seja diferente, mas não é diferente como o oposto do mundo, porque a referência é o mundo, e não é isso. Deus é a referência, somos referentes. Não é para ser igual ao mundo. Se o mundo imitar alguma coisa e bater com a gente, dê para eles. Nossa referência é Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação acontece via a mente. Pensávamos de acordo com os preceitos do mundo, pensando diferente. Quando você pensa igual ao mundo, você não foi transformado. Quando a sua cosmovisão é igual à do mundo, você não foi transformado. Ler cosmovisão, estudar cosmovisão, não é a mesma coisa do que ter uma cosmovisão cristã. Não se enganem. Não é uma mente informada. É uma mente transformada. Paulo não está dizendo que nossa fé, o nosso cristianismo, dependa da transformação da mente. Você já chegou até aqui, lembra? Você é crente. Respira fundo. É possível ser crente sem uma cosmovisão cristã? Resposta: não é só possível, é o que mais existe. Se fosse automático, qual seria a função de Paulo rogar pelas misericórdias de Deus que você transformasse a sua mente pela cosmovisão cristã de mundo? Não. Você pode ser crente. Você vai para o céu, mas você vai ter menos galardão, vai ter uma vida mais miserável, você não vai experimentar o que vem na sequência. Você é crente, mas você é um crente infeliz, atormentado, perdido. Vou repetir. Observem, porque estamos no capítulo 12, que Paulo não está dizendo que sua fé ou seu cristianismo dependa da transformação da mente, mas ela faz parte da transformação que começa sobrenaturalmente pelo Espírito Santo quando fomos alcançados pela graça. Essa mudança na forma de se pensar é o próximo passo. Ou, como você pode ler aí, é a sequência lógica para quem entendeu as misericórdias de Deus. Culto palavral, culto lógico. Ou seja, o que faz lógica? Mudar de vida. Pensar diferente. Se num primeiro momento a gente muda as atitudes, agora você muda a maneira como você pensa. Observe que este é a carta que a gente chama de livro, né? Que nos foi dado para um grande entendimento da nossa fé. Para que esse entendimento fosse dado e nós começássemos a pensar como Jesus
Pensa. Aprovar o que ele aprova, desprezar o que ele despreza. Você ainda gosta das coisas do mundo? Olha, você não foi transformado na sua mente. Eu sei, você fala assim, então é o crente carnal. Não, é o crente sem vergonha. É o crente sem cosmovisão. É o crente que não é piedoso. É só o crente miserável. Que foi alvo da misericórdia de Deus. Mas qual é o próximo passo? É mudar a sua cosmovisão, é mudar a sua maneira de viver. E a nossa vida muda quando muda a nossa mente. Quando começarmos a pensar como cristãos, adquirimos uma nova mente. A partir dessa nova mente, nosso coração é mudado. E quando nosso coração é mudado, nossa vida é mudada. É assim que nós nos tornamos pessoas transformadas. Isso é trabalho seu. Você tem que trabalhar, batalhar, lutar por uma cosmovisão cristã. No meu caso, eu era cristão, eu era pastor. E desde o dia que eu mudei, eu entendi, que eu tive contato e eu percebi que a minha cosmovisão não era cristã, dali foram 2 anos até eu perceber de novo, até eu olhar para mim e ver, olha, eu já consigo pensar como um cristão. Eu me lembro de 2 cenas. A primeira delas, quando eu já era pastor, no começo do meu ministério, casa recém-alugada, recém-mobiliada, poucos móveis, muito amor, né? Hoje tem mais amor, que a gente multiplicou, triplicou, mas tem mais móveis também. E aí eu me lembro de olhar para aquele quintal, olhar para a vida e falar assim, como é que será que ímpio vive, né? Como é que será que ímpio pensa? Me lembro do dia que eu acordei e falei, gente, ímpio pensa como eu. Eu não sei pensar como crente. Aí vim fazer um curso e uma dupla de amigos, 2 pastores, me apertaram, eu não sabia responder e eles disseram, cara, rever sua cosmovisão, isso aí é racionalismo grego, você não tem cosmovisão cristã. E eu, ao invés de ficar ofendido com aquilo, sabe aquele momento que o Espírito Santo usa e você dá uma murchada e fala, é verdade. Até o dia que eu olhei e falei, eu já não lembro mais como eu pensava, porque eu já consigo imaginar conforme a esperança. Minha fé já habita em Deus, eu já opero por amor. Meus objetivos já são santos, minhas estratégias já são piedosas, meus desejos estão sendo transformados. Alguma coisa mudou na minha cabeça. Eu entendo a vida diferente, eu me lembro disso. Você vai saber quando a sua cosmovisão for cristã. Se você tem dúvida, é porque não é. Você ainda não foi transformado. E a renovação da mente é operada pelo Espírito, mas a transformação é trabalho seu. Não à toa, em outra epístola, Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, não é Santo Espírito, enche a minha vida. É enchei-vos do Espírito Santo. É seu trabalho mudar a sua mente, porque seu coração já foi. Agora termino a obra. Terceiro e último. Como é que é a vida de alguém que entendeu as misericórdias de Deus? E a parte que eu mais gosto, óbvio. É a vida de quem experimenta a vontade de Deus como ela é. Não, mas não é isso que está escrito no texto. Eu sei. Observa que o finalzinho do verso 2 diz que Paulo não está rogando isso porque senão Deus vai te punir. Paulo não está dizendo que você tem que fazer isso, senão Deus vai jogar você no inferno. Paulo não está dizendo isso, senão você vai perder sua salvação. Paulo está dizendo tudo isso, meus irmãos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não somente isso, mas que vocês também não se conformem com esse século, mas apresentem a vossa mente transformada. Para quê? Só o que eu quero é que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Você está vivendo de migalha, você está padecendo em tormentos. Quando Deus espantou as brumas das dúvidas, a neblina da confusão foi soprada para longe. O céu está claro, a tempestade passou, fez-se bonança. Para de medo e navega. Vai! Experimenta a vontade de Deus como ela é. Essa transformação é necessária para que você experimente, repare esta palavra. Porque ela está no imperativo, mas não é uma ordem, óbvio. Para que experimenteis a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. Deus é soberano. Ele fará todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O mundo e tudo quanto nele há pertencem a Deus, servem aos propósitos de Deus e acontecerão conforme Deus quer. Deus é soberano. Nossa luta em aceitar que as coisas sejam assim vem do fato de querermos ser soberanos num universo em que só Deus é. Só pode haver um soberano e Ele é o Deus Criador. Mas quando queremos dominar, quando queremos controlar, quando queremos agradar os outros para conseguir o que queremos, quando queremos ter o domínio sobre a nossa vida e o controle sobre a nossa vida, sobre os detalhes da nossa vida, sobre os caminhos da nossa vida, sobre os alvos da nossa vida, sobre o fim da nossa existência, nós queremos algo que não temos a menor chance de conseguir. E como no final as coisas saem do jeito como Ele quer, a felicidade está naquele coração que, submisso, aceita a vontade de Deus. É isso. No final das contas, quando a gente não experimenta a vontade de Deus como ela é porque a gente é rebelde. Anota aí. Rebeldia. Paulo não está falando de resignação somente. Ele fala de experiência de graça e glória. A experiência de estar debaixo da mão soberana de um Deus bom, cujos planos são perfeitos. E quando esses planos se manifestam, são agradáveis. Preste muita atenção. Se a manifestação da vontade de Deus na sua vida não lhe parece assim, se no gosto na boca da vontade de Deus não é doce, mas amargo, azedo, esquisito, se a vontade de Deus manifesta na sua vida não lhe parece boa, agradável e perfeita, descobrimos o seu problema. Você ainda não tem a mente transformada, você pensa como o mundo, você tem um raciocínio rebelde. O crente experimenta a vontade de Deus como ela é. Não é dar à vontade de Deus atributos que ela não tem, é reconhecer a vontade de Deus como ela é. Ah, mas a vontade de Deus não é boa. Eu achei a vontade de Deus meio difícil. A vontade de Deus é boa. Sua língua que é preta, peluda, nojenta. Não é aquela doença que deixa a língua pesada? Sapinho? Eu tive. Tenho vergonha de dizer não. Eu estava com leucemia, estava tratamento, tinha saído e minha imunidade estava lá embaixo. Tive sapinho. Eu lembro de ter chegado no banheiro, no espelho, pego uma colher e começado a raspar a língua. Eu falei, gente, tá saindo.
Falei, mãe, o que é isso? Aí apresentei uma colher cheia de uns negócios na língua. Ela, para com isso, você tá com sapinho, vai estragar suas papilas, sei lá da quanta da língua lá. Aí eu falei, e agora? A língua ficou grossa. E agora? Vou ter que tratar isso aí. Aí eu descobri que sapinho era doença de nenê. E as comidas ficam sem gosto, fica tudo esquisito. Eu estava reclamando da comida da minha mãe. Mãe, você não põe mais sal na comida, não? Falou, tua língua que não presta. Sabe, a gente tem sapinho espiritual. A gente fala assim, Deus, não gostei da tua vontade. Ele falou, problema teu, minha vontade é boa. É igual minha avó. Minha avó, quando cozinha, ela fala assim, come a minha comida que tá boa. Tá bom, não tem nem direito de achar ruim, vó. Ela falou, não tá ruim, tá bom. Minha avó era assim, minha avó servia, minha avó faz uma bacalhoada como ninguém. Portuguesa, ela, bacalhau, bom. Mas eu me lembro dela dizer assim, come a comida da vovó que tá deliciosa. Eu falei, ei, vó, não dá espaço para elogiar, né? Ela falou, mas tá bom, prova aí. E tava mesmo. Essa confiança que Deus tem, minha vontade é boa, pode ficar tranquilo. Ela é perfeita, não precisa duvidar, e ela é agradável. Mas na boca, Deus, a boca tem um gosto ruim. Paulo está dizendo, não reclama não. Tua boca que é torta. A vontade de Deus é perfeita. A culpa é do seu mau gosto espiritual, da sua cosmovisão secularizada, que ainda não percebe a bondade, a beleza e a perfeição da vontade de um Deus soberano. Eu não gosto dos presbiterianos porque o Deus deles é soberano. Eu gosto de um Deus que me dá liberdade. Sapinho espiritual. Tu és cego, pobre e nu. Você é bobo, espiritualmente falando. Tolinho, como uma criança bobinha que botou a boca onde não devia e pegou sapinho. Você que está errado. Se a palavra de Deus, se a vontade de Deus, se o que Deus pede de você lhes parece amargo ao paladar, a culpa é sua, não é de Deus. Se você quer experimentar, eu gosto dessas palavras, experimentar. Eu, quando peço para minhas filhas experimentar o sorvete delas, elas não gostam, não. Elas falam, pai, sua boca é enorme, você não experimenta. É só experimentado, assim, metade, né? Paulo quer que você experimente com essa, sabe, quando você experimenta, fala, ih, comi demais, Deus vira e fala, mas tem mais. Tem mais, é igual o cachorro quente de programação de igreja, né? Gente, tem mais lá dentro. Oba! Como que experiência boa, não é? Deus está dizendo assim, você quer experimentar minha vontade como boa, perfeita e agradável? Quero. Transforma a sua mente primeiro. Transforma a sua mente primeiro. Oferece seu corpo como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto obediente à palavra, em todos os sentidos, e a vontade de Deus lhe parecerá tal como ela é. Meus irmãos, por isso eu vou encerrar, concluindo. Voltando ao início desse texto. Eu tenho que fazer como Paulo fez. Ele rogou. Ele exortou. A palavra exortar não é ralhar, não é chamar atenção, não é puxar a orelha, é encorajar, é animar. Paulo poderia ter feito de milhares de formas, mas ele resolveu rogar. Ele podia ter brigado, ele podia ter ralhado, ele podia ter exigido. E ele sabe disso. Quando ele escreveu para Filemon, ele disse, eu sou seu pai na fé. Eu poderia mandar, mas eu vou pedir. A palavra de Deus aqui, a palavra que Paulo vai usar aqui em Romanos 12, é a mesma palavra da família para se referir ao próprio Espírito Santo. A palavra aqui é Parácletos, Consolador, rogo-vos. Essa palavra tem outros sentidos, tá? Ela também significa admoestar, advertir, encorajar, exortar, instruir, ensinar. Rogo-vos não é um pedido impotente. Rogo-vos é a ordem do treinador, firme e com autoridade, mas que não pode jogar o jogo para você. É o grito na orelha que anima, que desperta, que encoraja,
que empurra, que diz, vamos, levanta, vai, não desiste. A gente treinou para isso. Agora, levanta e anda, vai, diga ao povo que nasce. Eu já fiz o principal, eu já vi o mar, eu já dei força para vocês, eu já dei comida. Vai. Eu sou o treinador de vocês, mas eu não posso viver a vida de vocês. Então me permita, como pastor dessa igreja, fazer o que Paulo está dizendo aqui e rogar e pedir. Mas eu não posso fazer. Então, se você quiser estragar a sua vida e enfiar as pernas pela mão, não vai fazer nada. Então eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é uma vida obediente à palavra de Deus, com oferta ao altar. E somente isso. Vocês parem de pensar como o mundo e comecem a transformar a cosmovisão de vocês, que vocês têm aprendido aqui, para que vocês experimentem a vontade de Deus como ela é. Eu estou fazendo com vocês o que eu faço com as minhas filhas. Põe na boca. É uma ordem. E quando elas põem na boca, mas é gostoso, pai. Mas é bom. Onde que é isso que o Senhor me escondeu esse tempo todo? Eu falei, não escondi, você que era rebelde. Você que era desobediente. Seu gosto que era ruim. Você quer experimentar a vontade de Deus como boa, agradável, perfeita. O máximo que eu posso fazer é gritar fora da quadra. Vai! Mas eu não posso jogar o jogo por vocês. Eu não posso perdoar. Eu não posso dar a segunda chance. Eu não posso andar a segunda milha. Eu não posso fazer as coisas por vocês. Mas eu posso gritar do lado de fora da sua vida dizendo, vai! Eu não sou a torcida. A nuvem de testemunhas, eu não sou a torcida, eu sou o pastor, o coach. E eu só posso rogar que vocês comecem a apresentar as suas vidas, o seu comportamento fora daqui, longe das minhas vistas, como um culto de obediência a Deus. Só isso que eu posso fazer. Não se conformem com este século, conformem-se com a palavra de Deus, para que finalmente a experiência da vida seja aquela que Deus queria desde o início. A experiência da sua boa vontade. É assim que a gente começa a segunda parte da epístola. Se preparem, porque aqui é treino, lá fora é jogo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.